muito boa tarde. Estamos de volta com o primeiro webinar da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do município de Abaetetuba. Esta é a segunda parte. Logo pela manhã começamos esta programação com arte e cultura, a apresentação da Alexandra Sena. E agora, na parte da tarde, teremos três importantes momentos onde vamos discutir grandes temas. Quero lembrar a todos que estão nos acompanhando através da internet que nesta parte da tarde, também amanhã, vocês poderão ganhar brindes aqui no webinar da saúde. São brindes como o da Moça Bonita, a loja Moça Bonita mandou aqui pra gente, também da Supplement Time. Quero mandar um abraço especial para o Marcelo e toda a sua equipe lá na Supplement Time, parceiro desse evento da saúde de Abaetetuba. E também vamos ter livros da autora Francinete Carvalho e também outros livros que vamos sortear aqui nesta programação. E amanhã vamos ter sorteio também. Sorteio de, por exemplo, uma consulta com nutricionista. Opa, muito bom para tratar aí a saúde mental, é estar bem, não é? Corpo sano, mente sana, é mais ou menos assim. Bom, vamos lá. Vamos com essa segunda parte do nosso webinar da saúde mental e os desafios em tempos de pandemia. Nós vamos tratar agora uma palestra muito importante, que é sobre a humanização com ênfase em saúde mental. Bom, mais uma vez, lembrando, se você quiser ganhar brindes nesta programação, a Marta Correia está esperando a sua mensagem. Pode fazer pergunta, pode fazer o seu comentário nas redes sociais. Onde, Acrísio? Bom, é muito fácil. No YouTube da Fundação Conceição ou mesmo no Facebook da Prefeitura Municipal. É isso mesmo? E também no canal da SEMEC, já que a Marta Correia é lá da SEMEC. No canal da SEMEC também você pode fazer seus comentários, mandar as suas perguntas, tá bom? Nós estamos também ao vivo na Rádio Conceição FM, na TV Conceição. Essa programação tem flashes ao vivo também nos meios de comunicação da Diocese de Abaetetuba. A nossa palestrante é enfermeira, pós-graduada em saúde pública, também tem pós-graduação em gestão e auditoria do SUS, em pediatria e neonatologia. Quero chamar para fazer uso da palavra nessa palestra a enfermeira Maria Silvânia Monteiro Lucena. Silvânia, muito bem-vinda. Fique muito à vontade. Nos próximos minutos você tratará de um tema que é muito importante: a humanização com ênfase em saúde mental. Isso mesmo. Muito boa tarde a todos, né? Iremos iniciar, tá, com a humanização em saúde do SUS, tá? Vamos iniciar com a imunização, né, em saúde no SUS. Quando falamos de humanos, estamos falando de gente cuidando de gente. Humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Então, a humanização, ela veio para transformar as relações entre trabalhadores, gestores e usuários. Vamos falar um pouco do cuidado, né? O cuidado, ele é uma ferramenta importantíssima, né, na questão da humanização. Conforme você presta esse cuidado, né, a forma como você presta, se for de forma humanizada, isso vai impactar no resultado, né, do adoecimento ou da melhora do nosso usuário.
Para repetir. Nos anos 90, o direito à privacidade, à confidencialidade da informação, o ensinamento em fase de procedimentos médicos praticados por usuários e o atendimento respeitoso por parte dos profissionais de saúde ganham força reivindicatória. Tá? Nesse período, houve inúmeras lutas, né, para que ocorra a mudança da política na questão do atendimento em saúde para nossos usuários. Em 2000, a 11ª Conferência Nacional de Saúde tratou a questão da imunização. Entre 1999 e 2002, o Ministério da Saúde propôs ações e programas voltados para o campo da imunização, como Carta ao Usuário, Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, Programa de Modernização e Gerenciamento dos Grandes Estabelecimentos, Programa de Imunização do Pré-Natal e Nascimento, Norma de Atenção Humanizada do Recém-Nascido de Baixo Peso, famoso método canguru. Programa de Centros Colaboradores para a Qualidade da Assistência Hospitalar, Programa de Acreditação Hospitalar, dentre outros. Nesse período, já se sinaliza uma mudança nos meios de cuidados, né, de forma mais humanizada aos nossos usuários. Finalmente, em 2003, o Ministério da Saúde institui a Política Nacional de Humanização e da Atenção à Gestão do SUS, Humaniza SUS. A PNH foi criada para transformar a relação entre gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. A PNH se pauta em 3 princípios: a transversalidade, a indissociabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde e protagonismo e corresponsabilidade. A transversalidade diz que a política de humanização deve estar presente em todas as ações e programas de saúde do SUS. A indissociabilidade diz que a saúde não pode ser feita de forma separada. Gestão, trabalhadores e usuários deve estar inserido nesse processo. O protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos, qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e a vontade das pessoas envolvidas, que compartilham corresponsabilidade. O que quer dizer? Que os trabalhadores não são só trabalhadores. O usuário, ele não é só o usuário. Eles devem fazer parte do processo de mudança junto com a gestão. Para se efetivar a humanização, é fundamental que os sujeitos participantes de processos em saúde se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde, que são princípios do SUS. Né? A universalidade, ela diz que todos têm direito à saúde sem qualquer tipo de discriminação. A integralidade diz que o usuário tem direito aos serviços de saúde desde a sua promoção até a sua reabilitação.
A equidade diz que o usuário tem direito aos serviços de saúde de acordo com as suas especificidades. Atenção à gestão do SUS tem como propósito contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização, fortalecer e incentivar a humanização, processo de humanização já existente, desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de gestão de atenção, aprimorar ofertas e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modos de atenção e de gestão, implementar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando os saberes gerados no SUS. A Política Nacional de Imunização busca, na prática, resultados como redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso, atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco, implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo, garantia dos direitos dos usuários, valorização do trabalho na saúde. A partir do momento que alcançarmos esses resultados, podemos dizer que a política de humanização realmente está fazendo a diferença na vida dos nossos usuários. Conseguindo mexer aqui. Agora, né, em relação ao acolhimento, né? Acolhimento e humanização, eles estão interligados, né? Um puxa o outro, tá? O que é o acolhimento? São as relações que estabelecem entre usuários e profissionais. Mais do que isso, o acolhimento torna-se necessário como prática intrínseca ao exercício profissional em saúde. Proporciona, assim, a superação da prática tradicional, centrada exclusivamente na dimensão biológica, passando para uma perspectiva biopsicossocial. O Sistema Único de Saúde, o acolhimento é uma ferramenta ativa de intervenção na qualificação da escuta e oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário, garantindo o acesso oportuno aos serviços de saúde com responsabilização e resolutividade. A implantação do SUS e a reforma psiquiátrica. A implantação do Sistema Único de Saúde, SUS, a Lei 8080 de 1990, concomitantemente com a reforma psiquiátrica, trouxe mudança ao sistema de saúde brasileiro, principalmente no modelo da assistência de saúde mental. A atenção básica caracteriza-se como a porta de entrada preferencial do SUS, formando um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção, a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e dos determinantes e condicionantes de saúde da coletividade. A reforma psiquiátrica, no início dos anos 80, trouxe à tona
novas estratégias referente ao modo de cuidar, a partir da luta de trabalhadores da saúde, familiares e usuários dos serviços de atenção à saúde, de saúde mental, na busca de uma prática menos estigmatizante, pautada na reinserção social e na valorização dos direitos humanos e da cidadania. Quando se fala em atenção básica, se a porta de entrada para o nosso usuário, né, a gente vê que hoje a realidade, né, ainda não é a esperada, né? Muitos de nossos trabalhadores ainda não estão preparados para assumir esse acolhimento do paciente com sofrimento mental. SUS e a Política Nacional de Humanização. Para a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, prevê no artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Segundo a Lei 8080, de 1990, em seu artigo 2º, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Sendo assim, a humanização é um dos pilares para o sucesso da assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde. E o acolhimento torna-se uma ferramenta ativa para produzir mudanças no modo de cuidar. Para a Política Nacional de Humanização, em 2003, um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde. Né? As leis foram criadas, né? Elas estão aí. Porém, o que percebemos na realidade é que, muitas vezes, esses usuários, né, nossos usuários, na verdade, principalmente o usuário de saúde mental, na maioria das vezes, têm os seus direitos violados. Durante muito tempo, o doente mental no Brasil esteve ligado ao modelo hospitalocêntrico, cujo o tratamento oferecido limitava-se a internações prolongadas, marcadas por maus tratos, mantendo o doente afastado de seu meio familiar e social. Por décadas, a saúde mental constitui um campo de exclusão, com práticas asilares e a não reinserção social e a violação de direitos humanos e da cidadania. Frente a isso, surgiram iniciativas políticas, científicas, sociais e jurídicas. A atual política de saúde mental brasileira é resultado da mobilização de usuários, familiares, trabalhadores da saúde, iniciada na década de 1980, com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios, onde viviam mais de 100 mil pessoas com transtornos mentais. Tais iniciativas trouxeram novas estratégias voltadas à reabilitação das pessoas com sofrimento psíquico, propondo a valorização do cuidar. Né? Então, quando falamos da questão da humanização e do acolhimento desses pacientes, percebemos uma realidade ainda muito complicada. Né? Na maioria dos estabelecimentos de saúde, né, os nossos trabalhadores, né, ainda não estão preparados para receber esses pacientes em sofrimento psíquico.
O acolhimento como dispositivo de cuidado em saúde mental na atenção básica ainda é um desafio a ser superado. A abordagem dessa temática precisa fazer parte do cotidiano e do mundo do trabalho dos profissionais de saúde. A garantia do cuidado integral em saúde mental na atenção primária também perpassa pelo processo de formação e qualificação profissional. É necessário um investimento entre os profissionais das equipes de saúde da família para a construção de um vínculo com o usuário atendido, proporcionando um atendimento humanizado e um acolhimento de qualidade. A importância da articulação da rede precisa se fortalecer a fim de propor aos usuários intervenções adequadas com responsabilidade e resolutividade. O acolhimento na atenção básica aponta para a melhoria da qualidade de se fazer saúde. Nesse sentido, faz-se necessário ampliar o olhar sobre a temática, a fim de contribuir para um sistema único de saúde mais humano, justo e solidário. Muito bem, Silvânia, muito obrigado pela sua participação. É muito importante a humanização do tratamento em saúde, principalmente tratando-se de saúde mental. E esses paradigmas foram mudando através do tempo. Isso, aquela que era o mais comum, que era a internação do paciente, não é? Com distúrbios mentais, hoje se trata como uma passagem transitória, não é, no serviço de saúde. Muito obrigado. E nós vamos, daqui a pouquinho, contar com a participação do público também no que são as perguntas, não é, a participação aí com comentários. Você pode fazê-lo no canal da Secretaria Municipal de Educação, onde está sendo transmitida nesse momento a segunda parte do webinar da saúde, e também através do Facebook da Prefeitura Municipal. E nos acompanha também na Rádio Conceição FM em toda a região do Baixo Tocantins, através do dial 106,1 e na TV Conceição 30.1. Portanto, você pode aí mandar mensagem no seu grupo de amigos. É um assunto muito importante, a saúde mental, e deve ser tratada não apenas com ênfase aí para os profissionais da saúde, não é? Mas toda a comunidade deve também participar desta discussão. Vamos lá então, eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a nossa primeira palestrante, Maria Silvânia Monteiro Lucena, e nós vamos passar a nossa segunda palestra hoje, não é, da tarde de hoje, com os caminhos para o cuidado e a prevenção ao abuso de álcool e outras drogas em tempos de pandemia, perspectivas e desafios nesse sentido. E para fazer essa palestra conosco, nós vamos chamar ela, que é psicóloga, especialista em saúde mental, em aprimoramento na clínica psicoanalítica, e foi coordenadora do CREAS Abaetetuba. É psicóloga do CAPES 2 de Abaetetuba. E nós gostaríamos de chamar nesse momento a Cristiane Maria da Silva Barbosa. Isso? Então vamos lá. Então vamos refazer aqui toda a nossa apresentação, não é? E a próxima palestra será o seguinte: caminhos para o cuidado da prevenção do abuso de álcool e drogas em tempos de pandemia, perspectivas e desafios, com a Ellen Santos. A Ellen é pedagoga, é pós-graduada em saúde mental. É isso mesmo? Agora está tudo certinho? Ellen, por favor, nos perdoe aqui a nossa falha e fique muito à vontade, seja bem-vinda ao nosso evento. Esse que é o primeiro webinar da saúde em Abaetetuba, que trata de saúde mental no município, saúde mental em tempos de pandemia. Muito bem, Ellen, fique à vontade. Olá, boa tarde.
Inicialmente, a gente faz o agradecimento pelo convite. Agradeço e parabenizo a nossa prefeita, a nossa secretária de Saúde e a Coordenação Municipal de Saúde Mental pelo evento tão importante quanto necessário para o nosso município. Para iniciar nossa fala, eu vou fazer um recortezinho para o dia de hoje, dia 18 de maio de 2021, onde se comemora 20 aninhos da Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica do Brasil. Em 2021, a gente ainda tem esse momento de muitas lutas, a gente tem ainda esses momentos de resistência, porque não é fácil. Foi uma luta que foi construída com o controle social, sociedade junta participando. Então, a gente teve esse momento na história onde houve uma construção dessa reformulação da assistência em saúde no Brasil. Então, assim, o ano de 1989, existia um deputado federal chamado Paulo Delgado. E o Paulo Delgado, assessorado pela nossa querida Nise da Silveira, ele apresentou uma proposta de lei que falava da construção de um sistema de saúde mais humanizado para os nossos pacientes em saúde mental. E aí foi um caminho muito longo para se chegar até 2001, onde a lei foi aprovada. E essa lei, ela apresentou um processo de construção de políticas voltada para esse público com mais harmonia. No papel, assim, é muito bonito de se ver, mas a gente sabe que, como é uma construção, tem muita coisa ainda para ser avaliada e levada em consideração. E hoje me deram essa tarefa para estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho da política do cuidado, da política dos serviços substitutivos, que são os CAPs. Os CAPs, não querendo contextualizar, que amanhã a gente vai ter a fala de uma psicóloga que vai falar aqui para a gente sobre a reforma psiquiátrica, mas eu vou precisar entrar um pouquinho nessa seara, só para a gente poder compreender como aconteceu, como foi a aceitação do Brasil com essa nova política que substituiu o modelo asilar, o modelo manicomial. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho da série histórica da reforma psiquiátrica, só para a gente poder ter compreensão de como aconteceu esse processo de serviços substitutivos, como foi implantado o serviço substitutivo no Brasil. A reforma psiquiátrica, então, a gente chega no ano de 70, né? O ano de 70, meados lá da ditadura militar e da vigência do movimento sanitário no Brasil. Nessa época, é importante a gente pontuar que não existia SUS, tá, gente? Época de 70, época lá da ditadura militar, não existia SUS, existia um sistema de governo, uma assistência em saúde, que era chamada de INAMPS. Quem era assistido pelo INAMPS eram somente pessoas que simplesmente faziam a contribuição para a Previdência Social. Então, houve esse movimento sanitário no Brasil, onde houve um movimento social que lutavam pelos seus direitos em saúde. Eles queriam um sistema de saúde onde fosse realmente contemplado
todas as faixas, todos os setores da sociedade, não somente só aquele público que contribuía. E aí foi uma luta de vários setores da sociedade. Então, envolveu vários atores das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, atores das universidades, mercadores de serviço de saúde, conselhos profissionais, associação de pessoas com transtorno mentais, familiares, profissionais de saúde e pacientes. Então, assim, como foi um movimento social, a sociedade já estava sobrecarregada, ela já não queria mais aquele modelo de assistência que era padronizado. Então, se juntaram ali tantas pessoas para lutarem, para ir em prol de uma qualidade, uma assistência em saúde melhor. Já no ano de 78, foi legitimado como um início efetivo do movimento social pelos trabalhadores e dos pacientes psiquiátricos em todo o país. Nesse período, foram aceitos processos de denúncia e violência contra os manicômios. Gente, nesse período foi muito importante, porque houve toda aquela junção da sociedade e profissionais de saúde que lutavam em prol de uma assistência em saúde mental de qualidade, só que, assim, não era escutado pelos autores da sociedade, Ministério Público, Poder Judiciário. Então, em 78, foi legitimado o movimento como verdadeiro. Nisso, a justiça ela resolve dar, digamos assim, um crédito. Vamos confiar que isso é verdade. Já que estão fazendo a denúncia, a gente vai realmente acreditar que é legítimo. Precisamos fazer a fiscalização, precisamos saber o que está acontecendo para que a gente possa tomar devidas providências. A partir desse período, passaram a surgir as primeiras propostas para a reorientação da assistência em saúde mental no Brasil. Com isso, houve o 2º Congresso Nacional de Saúde, no estado de São Paulo, pelo Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. Ou seja, houve todo esse movimento, os trabalhadores de saúde mental se reorganizaram para participar do Congresso de Saúde e reivindicar suas pautas. Eles queriam realmente resposta para as suas demandas, então eles se reuniram, se reorganizaram e participaram junto do 2º Congresso Nacional do Estado de São Paulo. Já em 87, foi adotado o lema por uma sociedade sem manicômio. Nesse mesmo ano, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental no Rio de Janeiro. Isso foi um marco também, porque a sociedade já tinha conseguido no Congresso Nacional, então ela conseguiu fazer uma conferência somente de saúde mental, onde ela iria fazer suas reivindicações, pontuar suas dificuldades, para tentar construir uma sociedade sem manicômio. Posteriormente, à primeira Conferência Nacional, o que aconteceu? Houve a maior intervenção da Secretaria Municipal de Saúde de Santos em determinados locais. Houve fiscalização no Hospital Psiquiátrico, Casa de Saúde Anchieta, Colônia Juliano Moreira. Esses espaços, gente, eram espaços desumanos, eram espaços que não tratavam, apenas eram depósitos de pessoas com sofrimento mental. Lá no auge dos anos 70, quando o povo lhe brigava por uma sociedade onde tivesse um sistema de saúde que assistisse todos os eixos da sociedade, vocês imaginem como era tratado o doente mental nesse período. Ele era realmente excluído, ele era realmente segregado, porque não tinha assistência, não tinha nem para os ditos normais, muito menos para os doentes mentais. Então, a ideia era separar mesmo. E o que era mais grave é que, nesse processo, houve também uma mercantilização da loucura.
existem relatos hoje de grandes comércios que se fizeram com a loucura, onde maridos que queriam se separar da esposa e não queriam repartir herança e tudo mais, conseguiam um atestado e colocavam a esposa dentro de um sanatório, dentro de um espaço desse, para dizer que era louco. Então, assim como iam as pessoas adoecidas, iam pessoas sãs para dentro desses espaços. E os próprios trabalhadores de saúde já não aguentavam mais isso. Espera aí, tem alguma coisa que está errada nesse processo. Então, nós precisamos dar uma reorientação, precisamos falar, precisamos encontrar alguém que nos escute para que isso possa mudar. A gente precisa cutucar essa mudança. Então, a gente sai daqui da ala Juliano Moreira, todos esses internos, eles saíram, foram detectados violações de direito, um espaço degradante, foram detectados que as pessoas não eram tratadas, eram verdadeiros depósitos. Realmente era muito triste e precário de se olhar. Com essas intervenções, então, surge o primeiro CAPS no Brasil, na cidade de São Paulo, em 1986, que foi o CAPS Professor Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS da Rua Itapeva. Também surgiram os núcleos de atenção psicossocial, e a sociedade já começou, daí, a idealizar uma sociedade, um Brasil livre de manicômio, livre de asilos, livre de sanatório. Começou a se construir uma perspectiva de um olhar, de uma visão mais humanizada. Então, aqui a gente já chega na política do cuidado. A política do cuidado é a política dos CAPs, ela é regulamentada pela Portaria 336, e a gente chama a política do cuidado porque, quando houve a reformulação, a Lei 10.216, ela traz para a gente esse recorte da proteção e do amparo às pessoas com transtorno mental. Então, como ela é uma lei, ela vem cheia de riqueza, ela vem cheia de critérios, e a gente que trabalha e atua na área de saúde mental, a gente costuma dizer que ela é a política do cuidado, dos serviços substitutivos. Então, o que são os CAPs? Os CAPs são dispositivos de saúde mental inseridos na atenção especializada dos serviços de saúde de saúde municipais e estaduais. São serviços abertos à comunidade, substitutivos a modelos manicomiais e asilar, cuja severidade ou a persistência dos casos justifica a sua permanência num dispositivo de cuidado comunitário e promotor de vida. Ou seja, ele veio para substituir o modelo asilar, o modelo manicomial. Ele trata o sujeito dentro de território, ele trata o sujeito de forma integral, e o que é mais legal, ele devolve à cidadania a autonomia desse indivíduo, desse usuário de CAPs, porém, ele tem alguns critérios. Os CAPs são serviços para transtornos moderados a severo. Que fique claro que a gente não pode condicionar o sofrimento psíquico a um sujeito, a um usuário de CAPs, que é usuário que seja portador de transtorno moderado a severo. Transtorno mental é uma coisa, sofrimento psíquico é outra. O sofrimento psíquico, só para a gente fazer aqui um parêntese, é interessante a gente esclarecer que a própria psiquiatria ela demanda de 90 a 120 dias para fechar um CID e argumentar, não, esse sofrimento mental virou um transtorno mental, precisamos tratar de forma integral dentro do CAPS. Então, a gente tem muito essa preocupação, né, de acolher, a gente tem essas modalidades, então a gente acolhe para depois a gente estar distribuindo esse público dentro da rede de serviço, que são as RAPs. Qual o objetivo do CAPS? O CAPS ele acolhe com humanização e respeito toda e qualquer pessoa que busca uma ajuda para suas demandas, protege o usuário contra qualquer forma de abuso, discriminação, exploração e exclusão, garante ao usuário o maior número de informação possível a respeito da sua doença e de seu tratamento,
oferece atendimento à população da sua área de abrangência, reduz as demandas hospitalares e os danos à saúde física e mental, promove a reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis, fortalecimento dos laços familiares, comunitários, dentre outros, tá? Isso daí é de uma forma bem geral, mas os CAPs, ele atende dentro de território. Qualquer pessoa que chegar no CAPs, ele pode ser atendido. Existe uma modalidade chamada acolhimento. O sujeito que chega no CAPs, ele é acolhido. Por mais que não seja demanda do serviço, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser escutado e ele precisa ser direcionado, se caso não for demanda de CAPs. Os recursos humanos de CAPs. Os CAPs, gente, é importante colocar isso, que um CAPs, para ser implantado no município, ele depende muito do fator populacional, tá? Muitas das vezes a gente escuta pessoas dizendo, porque a gente precisa de um CAPs, a gente precisa de um CAPSI, a gente quer um CAPs aqui no município. Gente, implantação de CAPs, ele segue critérios estritamente técnicos do Ministério da Saúde. Então, são critérios que precisam ser levados em consideração. Se o município tiver aqueles indicadores, com certeza ele vai ter um CAPs, se tiver interesse da gestão. Não é simplesmente, eu quero um CAPs, eu vou implantar um CAPs no município. Não, tem que ter toda uma análise, tem que ter toda uma avaliação para ver se o município realmente precisa de um determinado serviço de CAPs. Então, para CAPs 1, a população precisa ser de 20 a 70 mil habitantes, tá? Os recursos humanos de um CAPs 1, ele é um clínico geral especialista em saúde mental, não necessariamente um psiquiatra, não é obrigatório, pela portaria não é. Um enfermeiro, 3 profissionais de nível superior, entre as seguintes categorias: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e outros. 4 profissionais de nível médio, entre as seguintes categorias: assistente administrativo, técnico em enfermagem, técnico educacional e outros que sejam necessários para a proposta do programa. O CAPs 2 é o CAPs que temos aqui no nosso município, tá? Que fica localizado ali na Pracinha do Barco, bonitinho. Ele é para uma população acima de 70 a 200 mil habitantes. Então, aqui a gente já tem a obrigatoriedade do médico psiquiatra. Então, é um médico psiquiatra, um clínico geral, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior, entre as seguintes categorias. E aí isso varia muito de acordo com o plano terapêutico desse CAPs dentro do município e a avaliação que é feita para a implantação dele. Então, todos os profissionais, é multidisciplinar, são muito bem-vindos. O CAPs AD2 também nós temos aqui no município. O CAPs AD2, para quem não sabe, é álcool e outras drogas. É um CAPs também bastante específico, porque ele acolhe e ele atende diariamente essa população tão carente e sofrida que são usuários de álcool e outras drogas, tá, gente? Então, o SUS, ele tem CAPs para tratar drogadição, para tratar dependência por álcool. O que o SUS tem, o SUS ele consegue manter. Então, o SUS ele trabalha com essa clientela. A gente não precisa pagar nada. Muita gente costuma dizer, poxa, eu não sabia que tinha esse serviço, eu não sabia que era de graça. Gente, nós temos. Então, o CAPs AD2, ele é composto por um médico psiquiatra, um clínico geral, enfermeiro, 4 profissionais de nível superior. Também isso varia muito com a proposta terapêutica do CAPs dentro do município, dentro do seu território, tá? Às vezes pode ser necessário outros profissionais, e aí a gestão vai ver. O CAPSI2. O CAPSI2, ele é um CAPs para população acima de 200 mil habitantes. Isso segundo a portaria 336. Porém, a gente tem uma portaria, é a 3088, que ela traz um recorte já, que ela muda essa configuração. Eu não posso pontuar agora para vocês, porque eu não tenho certeza, eu posso estar equivocada, mas ela faz sim, uma reflexão sobre esse fator populacional. Então, o CAPSI, ele é um CAPs que ele precisa de um médico psiquiatra ou neurologista com formação em pediatria ou residência em saúde mental, um enfermeiro,
4 profissionais de nível superior entre as seguintes categorias: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, fonoaudiólogo e outros profissionais. O CAPES 3, os CAPES 3 são os CAPES que trabalham com leito de apoio 24 horas. Não é internação. Vamos deixar claro que não é internação. É um processo inicial que a pessoa, quando precisa do leito de apoio, e ela precisa se isolar, porque ela não demanda o cuidado em meio social, precisa desse espaço para o leito de apoio, então nós temos os CAPES 3, tá? Os CAPES 3 trabalham 24 horas por dia, feriado, finais de semana, e eles são para uma população acima também de 200 mil habitantes. Aí, no diurno, ele também tem uma especificidade, médico psiquiatra, clínico geral, enfermeiro, noturno, finais de semana, feriado, também são a configuração desses profissionais. Calma que a gente já vai acabar. Já estamos... Quem pode ser atendido no CAPES? Gente, o CAPES ele é portas abertas, tá? Ele atende diariamente qualquer pessoa que busca, ele tem uma modalidade chamada acolhimento. O sujeito que chegar no serviço, ele vai ser atendido, ele vai ser escutado. Se não for demanda, vai ser direcionado para a rede de serviço. Mas todos que vão são escutados, são muito bem-vindos. Mas o público específico são os transtornos moderado, severo e CAPES-AD, quando for específico dependência química em álcool e outras drogas, tá? O que fazer para ser atendido no CAPES? Demanda espontânea, referenciado, o vizinho vai levar, eu estou com um filho aqui, eu não sei o que fazer. Pode chegar conosco, que a modalidade de acolhimento vai acolher diariamente, vocês vão ser bem acolhidos e atendidos. O que os CAPES oferecem? Acolhimento, atendimento individual, médico, clínico, psicólogo, psiquiátrico, atendimento grupal, atendimentos, grupos terapêuticos, atendimentos familiares, encontros técnicos, assembleias de pacientes, e assim a gente vai levando. A Abaetetuba possui 2 CAPES, tá, gente? CAPES 2, eu não vou aqui pontuar para vocês, porque eu não tenho muita certeza, mas está com data de mudança, tá? Nosso CAPEzinho vai sair dali, da Praça do Barco, vai para outro espaço, mas aqui já tem o endereço dele, vocês fazem uma fotinha, um print aí. E o CAPES-AD também, que fica localizado ali na Estrada de Beja, em frente ao posto Milena, tá? A gente atende de 8 às 18 horas, vocês podem chegar conosco, como demanda espontânea, como visitante, como estudante, como vocês quiserem, vocês são muito bem-vindos, tá? E aqui só mais imagenzinha dos nossos CAPES atuando no nosso município, tá? Só para deixar registrado os lindos, nossos meninos lindos, as ações, atividades, grupos terapêuticos. Calma aí, Cris, que eu já vou te passar. E aqui a gente finaliza, tá, gente? Muito obrigada. Eu espero ter contribuído demais, ou de menos, né? E aqui deixo o meu agradecimento muito especial, principalmente a nossa prefeita, a nossa coordenadora de saúde mental, a nossa secretária de saúde. Muito obrigada, sucesso a todos. Ellen, nós todos que agradecemos a sua participação neste evento da saúde mental no município de Abaetetuba, o primeiro webinar da coordenação de saúde mental deste município. Muito obrigado e também agradecemos sempre o seu trabalho. Os profissionais que atuam na área da saúde, em todas as áreas ligadas à saúde no Brasil, estão não apenas na linha de frente agora, enfrentando a pandemia, mas certamente quem trabalha com a saúde mental estará na pós-pandemia em uma posição muito importante e necessária para seguirmos em frente, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos ter sorteio de brindes, e os brindes são da loja Moça Bonita, da Supplement Time. Temos também vários livros de poesia, livros, por exemplo, da autora Francinete Carvalho, a nossa prefeita Francinete, que também é autora, né, de contos, poesias e também livros relacionados à psicologia. O webinar da saúde tem como tema saúde mental e os desafios em tempos de pandemia, saberes e fazeres locais. E nós vamos passar para a nossa próxima palestra, que vai falar
como se deve falar de alívio da dor. Alívio da dor. E as dores da alma, as dores psicológicas, elas também são sentidas fisicamente, inclusive. Sobre tudo isso e desmistificar esses temas é muito importante. Nós estamos trabalhando aqui na técnica para que a nossa próxima palestrante possa se dirigir aqui à bancada. Ela é psicóloga, especialista em saúde mental, com aprimoramento na clínica psiquiátrica e foi coordenadora do CRES Abaetetuba, psicóloga do CAPES 2 de Abaetetuba, e nós recebemos nesse momento Cristiane Maria da Silva Barbosa. Cristiane, muito obrigado pela sua participação, fique muito à vontade e daqui a pouquinho você que está aí do outro lado acompanhando nas redes sociais, mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, porque daqui a pouquinho tem sorteio de brindes. Boa tarde a todas, todos e todes. Quero agradecer à prefeita o convite, para fazer essa fala. Agradecer à Coordenação de Saúde Mental também. Um dia importantíssimo, Afinal de contas, 18 de maio, nós temos datas importantes no dia 18 de maio, Temos a luta antimanicomial, e temos, naturalmente, o Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, também, sempre nesse mesmo contexto da saúde mental. Bom, minha fala, a mim, foi proposto falar sobre o alívio da dor. A fala, com possibilidade de alívio das dores psíquicas, Então, eu vou iniciar essa fala, lendo e pesquisando algumas situações. Eu me deparei com um poema da Cecília Meirelles, um poema chamado Rimance, um poema que eu tirei apenas os 4 primeiros versos, para nós começarmos a pensar o que seria a dor psíquica. Então, o poema fala exatamente desta forma que eu vou passar para vocês. Onde é que dói na minha vida para que eu me sinta tão mal? Quem foi que deixou ferida de ferimento tão mortal? Pensando nas dores psíquicas, esses versos da Cecília Meirelles me remetem exatamente a isso. Onde é que dói na minha vida? E as dores psíquicas, elas são exatamente dessa ordem. Eu sei que dói, mas muitas vezes eu não sei dizer aonde dói, em que lugar é esse, de tamanha angústia, de tamanho sofrimento, que me leva para algum lugar, inclusive, como nos versos de Clarice, a morte, que pode pensar a morte subjetiva, mas podemos pensar a morte real, sobre essa questão das dores psíquicas, o psicanalista nazi, o psicanalista francês, no livro O Livro da Dor e do Amor, ele situa as dores psíquicas da seguinte forma. A dor psíquica seria um sentimento obscuro, algo que eu não consigo ver direito, que está ali, que está num outro lugar. Difícil de definir, que mal é apreendido, escapa à razão. Isso seriam as dores psíquicas ditas por Nasio, nesse livro que eu citei, O Livro da Dor e do Amor. É exatamente dessa forma que ele coloca, escapa à razão, porque é da ordem das emoções, é da ordem dos nossos afetos. As dores psíquicas estão exatamente nesse lugar. E o que é que pode causar essas dores psíquicas? Como é que a gente pode pensar, ok, as dores existem, o que é que pode causar em mim essas dores? Podemos pensar em várias possibilidades, Podemos pensar na perda de pessoas amadas por uma separação, numa relação amorosa, pela morte do ser amado,
A perda de um emprego também causa, né? Eu já atendi pessoas que relatam o sofrimento psíquico a partir da perda dos seus empregos, né? É difícil, a gente precisa pensar nessas questões também. O sentimento de culpa, que muito nos adoece, enfim, né? São várias as questões que podem nos colocar nesse lugar de um sentimento aí doloroso diante da vida e, às vezes, sem saber muito bem sair desse lugar. Mas eu quero situar para vocês uma questão para a gente definir aqui, né? Pensando em sofrimento, né, a gente pode pensar, ok, não é? Existem os sentimentos da ordem de uma certa normalidade, vou colocar dessa forma, né? E as questões de ordem patológica. O que eu posso entender aqui, o que seriam meus sentimentos, então, né, que eu entro num certo sofrimento, que seria dessa ordem da normalidade? Ora, a gente precisa, muitas vezes, passa por situações, na verdade, em que trazem sofrimentos. Eu posso chorar por qualquer situação que seja, que me causa um sofrimento, mas não necessariamente um sofrimento que vá fazer com que a minha vida mude de tal forma que me paralise nas minhas ações, no meu dia a dia, enfim. Chorar, por exemplo, é algo que eu preciso entender que não necessariamente é da ordem de uma depressão. Muitas pessoas, no primeiro anúncio de um sofrimento, entendem que precisam passar por uma consulta de um psiquiatra, por uma situação de tomar uma medicação, às vezes, e nem sempre é necessário, né? Nós precisamos entender que o sofrimento ele é parte das nossas vidas, né? Ninguém vai passar por aqui, né, sem sofrer. Em um determinado momento, o sofrimento vai chegar, e a gente precisa estar preparado para entrar e sair disso, né? Se a cada momento eu fizer um movimento de imaginar que, bom, eu estou sofrendo, eu preciso fugir do sofrimento, procurar um psiquiatra, eu estou falando de um sentimento, né, que não necessariamente necessite. Eu vou entrar na outra questão depois, né? Mas a gente precisa entrar em contato com esses nossos sentimentos, porque a gente precisa aprender a lidar com eles. Se eu não entro em contato com os meus sofrimentos, com a minha tristeza, com as minhas angústias do dia a dia, quando algo acontecer, uma situação mais grave, eu não vou saber sair disso, né? Porque eu fui acostumada a pensar, bom, qualquer sentimento de tristeza, um psiquiatra, uma medicação, para que eu saia daqui. E existem muitas pessoas que falam disso. Elas não querem sofrer, elas têm medo do sofrimento. E o sofrimento nos ajuda a crescer, nos ajuda a enfrentar a nossa vida. Viver não é tão fácil, e viver dói muitas vezes. E a gente precisa aprender a sair desse lugar, né? Então, a intensidade, né, desses sentimentos é que vai dizer, né, se eu estou num estado de tristeza que eu posso considerar normal, né, se eu estou num estado de tristeza que eu posso considerar patológico. Né? A intensidade dos meus afetos, né, é que vão medir se eu estou nesse lugar ou estou em outro, no sentido já de uma patologia. E aí sim, se eu me encontrar nesse lugar, pensando nas questões patológicas, aí sim eu preciso pensar na possibilidade, se eu assim desejar, procurar a ajuda de um profissional, né? E aí vamos pensar aqui, né? Quando é que eu procuro esse profissional? Quando é que essas dores tomam conta e são mais graves, né? Dessa ordem já da patologia? É exatamente quando elas ocupam um lugar que eu vou chamar de um lugar privilegiado na minha vida, né? É um lugar em que tudo que eu faço, qualquer instante, ela está ali comigo, ela não me deixa mais, já atrapalha meu sono, já atrapalha minhas relações com os meus, né, com a sociedade, com o meu trabalho, a minha vivência do dia a dia já está em outro lugar, as angústias já tomam uma proporção que eu não quero mais nem acordar, porque não é só da ordem da insônia, né? Às vezes a gente não quer acordar, não quer enfrentar
O dia, né? O dia é pesado para muitas pessoas. Eles falam disso, como é pesado acordar, como é difícil seguir, né? E a gente precisa pensar nessas questões. Então, quando chega nesse patamar que atrapalha a minha rotina, né, em que eu já não consigo mais dar conta de sair sozinho, aí a ajuda do profissional ela se faz demasiadamente importante, tá? Vamos pensar aqui. Ok, não é? Eu entendo, então, que eu estou num grau de sofrimento imenso, né, e que eu já não consigo mais sair disso, né? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Né? Para onde eu corro? Né? É preciso falar. É preciso dizer dessa dor. Né? Nesse momento, eu preciso, né, pensar na possibilidade de ter uma escuta, né, e de falar. Né? Falar no sentido mesmo de aliviar, né? No sentido de entender que a minha fala para um outro que possa me escutar pode possibilitar que eu saia desse lugar de sofrimento. É através dessa fala que eu posso sair desse lugar. Naturalmente, eu preciso de um outro que esteja disposto a me escutar, disposto a me amparar ali nas minhas dores. Esse é o lugar do psicanalista, esse é o lugar do psicólogo. Né? A gente tem um lugar que eu digo que é um lugar muito importante, que é o lugar da escuta, a escuta do outro, a escuta dos afetos dos outros, né? As paixões dos outros. Né? E a gente precisa estar ali. Então, essa fala, né, minha, de um sujeito adoecido para um profissional, ela naturalmente me leva para um outro lugar, dá um outro sentido à minha dor. Né? E isso é que é importante a gente pensar, no quanto a fala tem esse poder de cura realmente, né? Nessas questões, exatamente porque aliviam as dores. Sobre essas questões, aqui, a psicanalista Françoise Doutor, no livro Tudo é Linguagem, ela situa essa questão da fala de uma forma muito interessante para a gente pensar. Então, ela diz assim: para que haja a superação, é preciso falar, posto que, quando o sofrimento é falado, as pulsões em jogo se abrandam, né, amenizam, né, pelo fato de ter encontrado alguém que te escuta. Isso é fantástico, é exatamente disso que eu estou falando. Né? Eu encontro um outro que possa sustentar, e me sustentar de uma certa forma para que eu não sucumba à loucura ou à morte. Nós temos um papel fundamental nisso, né? O papel dos psicólogos, e aí eu acho muito interessante que nós, psis, das nossas profissões psis, possamos nos implicar cada vez mais nesse lugar, que é o lugar de escuta. Né? E Françoise segue num outro ponto dizendo: uma pessoa se satisfaz com o seu sofrimento se não o comunica a alguém que possa ajudá-lo a superar. Né? Então, à medida que eu falo com o outro, essa comunicação, que é uma comunicação humanitária, né? Uma comunicação mediada pela linguagem, é ela que me tira desse lugar de sofrimento. E sobre essa questão, ainda aqui, para nós finalizarmos, tem uma citação aqui do livro de Freud, dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Né? Seria um diálogo, né, entre uma criança de 3 anos de idade e sua tia, uma criança que estaria com medo do escuro, né? E essa criança fala para a tia, ela diz assim: tia, eu estou com medo, está escuro. E a tia responde, ou teria respondido, né? De que adianta se você não pode me ver? E a criança teria respondido: não importa, quando alguém fala, fica mais claro. Eu termino a minha fala
com essa citação do livro de Freud, né, dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, para pensarmos o quanto, quando está tudo muito escuro, muito obscuro, como citou Násio, né, no livro dele, essa fala com o outro, eu poder falar com o outro, clareia, traz luz, né, traz luz para as minhas angústias, traz luz para me tirar desse lugar de sofrimento. Muito obrigada novamente. Eu não posso terminar a minha fala, tá? Já ia me esquecendo, naturalmente. Ontem, 17 de maio, Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, né? Então, é só para situar que eu lembrei do 18 de maio, das datas que enfim, todas as datas de luta, né? Temos dias de luta no mês de maio. E, em 1990, a Organização Mundial de Saúde tirou, né, a questão da homossexualidade do CID, né? Isso só ocorreu em 1990, é muito pouco tempo, né? Então, precisamos pensar que amor não é doença, portanto, não precisa de cura. O amor é a cura. Obrigada. Muito obrigado, doutora Cristiane Maria da Silva Barbosa. E falar das dores da alma, né, das dores psíquicas, é muito importante nesse primeiro webinar da Coordenação de Saúde Mental do município de Abaetetuba. Estamos chegando à reta final do primeiro dia, não é? Nesse segundo momento, o momento da tarde. E eu gostaria de chamar aqui a doutora Raquel Dias, que vai me ajudar a fazer o sorteio dos brindes. Não é isso? Raquel, fique aqui ao meu lado. Nós temos brindes aí da loja Moça Bonita, da Supplement Time e também livros, não é? Vamos começar com vários brindes interessantes. Vários brindes bacanas. Bom, para uma saúde mental também está ligada a uma vida saudável, não é? Hábitos saudáveis, e a Supplement Time é uma loja que trabalha com essa questão do bem-estar, não é? Da condição de bem-estar aí na saúde. Bom, nós vamos fazer o sorteio e nós vamos fazer um sorteio eletrônico, tá? Se habilitaram para participar neste momento da tarde, porque no momento da manhã também tivemos muitas mensagens e nós combinamos o seguinte: quem participasse à tarde estaria concorrendo a esses brindes. Amanhã teremos, na parte da manhã e também na parte da tarde, muitos outros brindes. Se habilitaram aqui muitas pessoas, centenas delas, e nós vamos fazer aqui o sorteio a partir da imagem. Olha só, um sorteio eletrônico com o número, não é? A minha amiga Marta Correia vai me falar o nome correspondente, tá bom? Então vamos lá, o primeiro sorteio, que é um brinde da Supplement Time, mostra aqui. Doutora Raquel está mostrando aqui o brinde da Supplement Time. Alô, Marcelo, a Supplement Time que está agora ali no posto central, no centro de Abaetetuba, com fácil estacionamento. Vamos lá então, vamos ao sorteio. Sorteio corresponde ao número 45, que corresponde ao nome Eduardo Santos. Número 45 corresponde ao Eduardo Santos. Marca aí, Eduardo Santos, que já ganhou um brinde da Supplement Time. E o próximo brinde, doutora Raquel? Um livro. Um livro que trata... Poetize. Olha, Poetize 2021, uma coleção de poesia brasileira, antologia poética de Isaac Almeida Ramos. Muito adequado para o evento. E olha, esse aqui eu vou fazer uma inconfidência. Eu gostaria de ganhar esse livro. Ficaria lindo na minha biblioteca pessoal. Mas quem está concorrendo é quem participou aí nas redes sociais da Secretaria de Educação e também no Facebook da Prefeitura Municipal, que estão participando do sorteio. Vamos ao sorteio, então. Número 32. Número 32 corresponde ao nome... Dinalva Barbosa. Dinalva ganhou esse lindo brinde aqui, o livro Poetize 2021.
Professora doutora Raquel Dias. E agora também apresentadora de TV. Está no canal 30.1 e também na nossa Rádio Conceição FM, nas nossas redes sociais, para este primeiro webinar da saúde. O brinde aqui da Moça Bonita, vou mostrar aqui, mas imagino que deva ser algo relacionado a uma joia, não é? É um brinco, bom, as mulheres sabem só de pegar. Aqui. Deve ser um brinco muito bonito aqui da loja que é especializada em moda feminina, Moça Bonita. Vamos ao sorteio. Número 49 corresponde ao nome Marenilda Dias. E o legal é que foi uma mulher, não é? Já ganhou aqui um brinde da Moça Bonita. E este livro é um livro muito especial, o livro Subjetividade. É um livro de poemas, inspirações e contos que trata de saúde mental da autora Francinete Carvalho. Não é? A psicóloga contando aqui das suas experiências e, claro, traduzindo essas experiências profissionais em forma de poesia. Portanto, vamos ao sorteio desse nosso último brinde da tarde de hoje. Vamos lá. Número 53, que corresponde ao nome Erivaldo. Berivaldo. Bom, não tem o sobrenome do Berivaldo, mas imagino que não seja necessário. Berivaldo, você ganhou este livro da autora Francinete Carvalho, que amanhã será uma das palestrantes. É isso mesmo, doutora Raquel? Sim, amanhã teremos a prefeita, enquanto psicóloga, fazendo a sua palestra aqui. E legal a gente avisar que amanhã vai ter o sorteio de uma avaliação com nutricionista. Opa, né? Isso é legal. Muito bom. Muito bom o sorteio de amanhã. Então vamos fazer o seguinte, eu quero agradecer mais uma vez toda a nossa equipe técnica, coordenado aí pela doutora Raquel Dias, não é? Esse webinar da saúde, a Cris Ferreira, o Leno da LC Studios, o Júnior Cardoso, o Anselmo Ferreira, o nosso amigo João e também, claro e evidentemente, a Marta Correia. Tudo não acontece aqui não fosse o trabalho também da Marta Correia, sem passar pela Marta, que está coordenando todas as redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência na Rádio Conceição e também na TV Conceição 30.1, pela sua disposição de acompanhar assuntos tão importantes tratados nesse evento da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, através da sua Secretaria de Saúde. Nos encontramos amanhã às 9 da manhã. Até lá.